Oi, pessoal. Assim como todo mundo, eu costumo ficar olhando para os acontecimentos e procurando fazer relações a respeito deles e a respeito daquilo que a gente conhece ou daquilo que a gente sabe a respeito da transição dos ciclos, já que a gente acredita que a gente está vivendo um momento bastante emblemático nesse sentido. E nesse momento é bastante importante que a gente se coloque como observador dos fatos, porque o simples fato de observar as coisas que nos rodeiam é capaz de nos trazer um grande conhecimento, é capaz de nos trazer um grande aprendizado em relação à maneira como ocorre a transição dos ciclos astrológicos. E a gente vai vendo o final de várias instituições, o final de vários conceitos, afinal, como a gente costuma dizer, a questão do Plutão associado a Capricórnio, ele vem exatamente para fazer a nossa revisão profunda dos valores relacionados a tudo aquilo que diz respeito ao poder. E nós tivemos agora, recentemente, a questão da morte da Rainha da Inglaterra. Isso, com certeza, demarca o fim de uma era e também acabou trazendo à tona uma série de questões, uma série de valores bastante interessantes que muito a gente aprendia quando a gente começava a estudar ou quando a gente começava a se envolver com as questões mais espirituais. E por conta disso, então, eu resolvi fazer esse vídeo para trocar algumas ideias com vocês a esse respeito. Uma coisa que me chamou bastante a atenção foi a questão da família real ela ser apolítica. Essa questão eu achei bastante interessante. Os antigos diziam para nós assim, a lei, o divino, ele na verdade, ele apenas é mantenedor do movimento, mas ele não faz parte do movimento. Isso acabou sendo trazido à tona na minha memória, conforme a gente vai vendo essas notícias do que se passa na Inglaterra. Porque ali eles dizem o seguinte, né? Uma vez sendo o rei a representação do divino, e não cabe a ele se envolver com essas questões políticas, ele tem que ser o mais imparcial possível, porque o divino é imparcial, a lei é imparcial. Isso era interessante. Quando a gente chegava e a gente conhecia aqueles velhinhos, né, que na verdade a gente era muito mais reacionário do que eles nos diziam o seguinte, ó, muito cuidado com aquelas pessoas que se dizem representantes da lei, aquelas pessoas que se dizem guardiãs da lei, sabe? Muito cuidado, porque a lei não precisa de nada disso. E a gente ficava pensando, né? Aí eles completavam, imagina o que é a lei. A lei é aquilo que regula toda a manifestação do universo, desde o imanifestado até o manifestado. A lei, ela vai estabelecer os planos, vai estabelecer os passos em que todo o processo evolutivo deve acontecer. Ela vai regular desde a manifestação do próprio Deus, que no princípio ele é inexistente e depois ele passa a ser existente, da maneira como a gente concebe a questão de existência, até o movimento dos astros, dos planetas, dos ciclos, das eras astrológicas, os nossos corpos, os reinos da natureza, a manifestação de tudo aquilo que nos rodeia. Tudo isso é lei em ação. Agora vocês imaginam alguma pessoa achar que ela tem a função de defender essa lei ou de ser guardiã dessa lei? Muito cuidado com as pessoas que pensam e agem dessa maneira, porque isso acaba não procedendo, porque a lei, na verdade, ela permeia tudo e permeia todos. E ela é por aquilo que ela é mesmo, sem a necessidade que a gente, na nossa insignificância, fique procurando mantê-la. Caso a gente não tenha esse trabalho, ela não acontece. Sabe, é muita pretensão, no meu entender também, né? Pensando bem a respeito de tudo isso, é como alguém dizer assim, ó, eu sou o guardião da lei da gravidade, se eu não executar meu papel, a gravidade não vai acontecer, ou eu sou o guardião da lei do karma, e coisas desse tipo, né?
vocês percebem que isso acaba não fazendo sentido nenhum. Né? Mas o que a gente acaba percebendo, né, é que as pessoas elas vão se intitulando coisas desse tipo. E as pessoas, elas, conforme elas vão se intitulando guardiãs e etc., mensageiras, porta-vozes, elas vão fazendo um movimento tentando ser tendenciosas para que isso ou para que aquilo aconteça de acordo com aquilo que eles acreditam, de acordo com a vontade deles, sei lá, a vontade secreta. E na verdade a gente precisa ter muito cuidado em relação a tudo isso, porque volta a dizer, o divino, ele é imparcial, porque o divino é neutro e o divino não tem como interferir nas nossas escolhas, nas nossas questões humanas aqui na Terra. Hoje, tudo acabou virando comércio, tudo acabou virando tendencioso e a gente precisa prestar muita atenção e ter muito cuidado em relação a isso. Principalmente os espirituais, que seriam aqueles locais que deveriam de estar preservados de tudo isso, mas acabaram ficando contaminados também. Aqueles que deveriam de ser o farol guia, de levar os novos valores para o mundo, acabaram trazendo os valores do mundo para dentro de si e dessa maneira acabaram contaminados. Então hoje o fruto do conhecimento, o fruto da ciência, da árvore, da sabedoria, do bem e do mal, nos é oferecido, né, prometendo que a gente seja semelhantes a Deus. Né? Essa história ela já foi contada há muito tempo atrás e a gente sabe onde termina. A diferença é que a Eva ofereceu a maçã para o Adão e hoje provavelmente ela venderia a maçã para o Adão e venderia assim a um preço bastante exorbitante, até eu diria. Por quê? Porque hoje a questão está muito voltada ao tanto tens, tanto vale. E aí as pessoas elas acabaram condicionando o seu desenvolvimento, o seu crescimento espiritual às questões financeiras. Eu preciso de dinheiro para acessar as coisas divinas e as coisas divinas precisam do meu dinheiro para serem divulgadas. A gente acabou criando esse tipo de sociedade. E o que acaba acontecendo diante disso, né? Existem esses cursos que vão aparecendo por toda parte, onde as pessoas, uma vez participando de um curso, de um workshop, na verdade ela já se sente habilitada para ser um líder, para ser um guru, para ser um guia e coisas desse tipo. E o que acaba acontecendo? A gente vai vendo a banalização daquilo que antes era sagrado. O sagrado, que era alguma coisa que deveria ser preservada a todo custo, volta a dizer, acabou se transformando numa mercadoria, e é uma mercadoria fartamente oferecida para aquele que der mais. Sabe, o sagrado está sendo leiloado nos tempos em que nós estamos vivendo. Quando a gente, no passado, a gente fazia parte de algum grupo, alguma coisa desse tipo, isso daqui era tido, ou mostrado, ou mantido como algo secreto. Então as questões assim, não revelar ou não dizer, se referia também à questão da gente fazer parte desse ou daquele grupo. Porque isso daí era uma coisa que a gente guardava para nós mesmos. Haviam determinados termos, haviam determinados gestos que a gente aprendia, que eles eram sinais para que aquelas pessoas se reconhecessem, aquelas pessoas que fizessem parte desse ou daquele movimento. Mas isso daqui não era uma coisa pública, isso não era algo que fosse assim amplamente divulgado, como acontece nos tempos de hoje. Quando a gente fazia parte de alguma coisa espiritual, no sentido de querer levar uma mensagem para a humanidade ou de tentar transformar o mundo, né, esse idealismo que todo mundo tem, principalmente quando a gente é jovem, o que acabava acontecendo era a partir do exemplo que a gente fazia isso. Era a partir do modo como a gente conversava, do modo como a gente reagia em função do inesperado. E muitas vezes as pessoas falavam assim, nossa, mas
Eu fiquei impressionado de ver como você reagiu diante dessa ou daquela questão, sabe? Ou ficava impressionado com algumas atitudes que a gente tomava, volto diante de problemas seríssimos e que acabamos fazendo com que esses problemas se resolvessem. Mas a questão não estava na gente ficar pregando palavra, na gente ficar pregando ensinamentos, da gente ficar ostentando que a gente fazia parte desse ou daquele movimento. Sabe, isso era tudo muito íntimo, era tudo muito secreto, e secreto no sentido de sagrado. Era uma coisa tão sagrada que a gente trazia dentro de nós, que a gente não compartilhava assim, de qualquer maneira, com qualquer pessoa que a gente não tivesse certeza que fosse dar o devido valor para aquilo que a gente dava. Então vocês percebem, né, que a gente está vivendo assim tempos bastante diferentes nesse sentido. Hoje a necessidade de pertencimento das pessoas desse ou daquele grupo, só falta elas tatuarem na testa que elas fazem parte daquele grupo. Elas chegam a colocar em currículo de trabalho, currículo profissional, que elas fazem parte desse ou daquele grupo filosófico, sabe? Como se isso tivesse alguma coisa a ver com a questão profissional da pessoa. Elas acabam se utilizando para fins políticos. Eu faço parte disso, eu faço parte daquilo, sabe? Eu sou especial só porque eu participo desse ou daquele grupo. Votem em mim, coisas desse tipo. Né? E a gente percebe assim, nossa, tudo isso daí está sendo usado de uma maneira assim muito inadequada, sabe? Para quê? Né? Para doutrinar as pessoas, para conduzir as pessoas para alguma coisa que, na verdade, um grupo gostaria que fosse, ou tem algum tipo de interesse, mas, na verdade, o grupo, se ele fosse verdadeiramente espiritual, ele estaria, na verdade, procurando zelar o todo, procurando zelar o equilíbrio, procurando zelar a harmonia, porque a gente volta a dizer, né, a questão da evolução, a questão da humanidade, ela requer que tudo aquilo que seja feito seja direcionado ao homem, à humanidade como um todo, e não a esse ou aquele grupo. Sabe, o grupo que acredita nisso, e isso que esse grupo acredita que é o certo, isso que é o divino, isso é aquilo que precisa ser implantado a todo custo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Volta nessa questão dos antigos, muito cuidado com aqueles que se dizem mensageiros, que se dizem guardiães de algum tipo de conhecimento, algum tipo de coisa que eles acreditam que seja um sagrado, porque aí nisso repousa realmente um grande perigo. E por conta disso, a gente vai percebendo, né, que as coisas elas acabaram mudando e elas acabaram mudando muito através dos tempos. Eu não estou aqui julgando, sabe, o que é certo, o que é errado. Eu estou aqui falando a respeito das diferenças que existiam entre lá 40 anos atrás e os tempos atuais. Eu acho que é bastante interessante que a gente traga às pessoas o nosso conhecimento, que a gente traga para as pessoas aquilo que a gente aprendeu. Caso contrário, eu não estaria aqui nesse canal falando com vocês. Isso eu acho bastante importante, faz parte da gente compartilhar aquilo que a gente traz dentro de nós. Agora, o que a gente não pode é segregar, é dividir, é dizer aqui está o certo, aqui está o bem, ali está o mal, quem não estiver nesse caminho não está salvo, ou coisas desse tipo. É interessante a gente pensar nisso, né? Os antigos eles tinham uma outra frase que era muito interessante, um outro pensamento que dizia em relação à obra. Para quem não sabe, né, quando a gente diz obra, esse termo se refere, na verdade, a todo o processo da construção do edifício humano, do templo social e também, né, a construção de cada um de nós
em nossos aspectos relativos à nossa conexão com a divindade. A grande obra, na verdade, ela seria todo o propósito da evolução, e não alguma coisa que pertence a esse ou pertence àquele grupo. Então, os antigos nos diziam assim: quando falam fulano saiu da obra, eu fico pensando, nossa, para onde será que ele foi? Existe algum lugar que esteja fora da obra? Uma outra coisa que me lembra bastante é que no passado, às vezes, a gente tinha aquelas pessoas que a gente sabia que elas eram importantes, que elas tinham grande envergadura espiritual, e todo o processo da gente era de desconstruir as nossas ideias e os nossos conceitos e preconceitos em relação ao que seria um ser espiritual. A gente era praticamente triturado nesse sentido pelos mais velhos, porque eles queriam que a gente visse aquelas pessoas como sendo pessoas normais, frágeis, sensíveis, com todos os conflitos, com todas as questões que nós estamos carregando, porque afinal aquelas pessoas elas estão humanizadas nesse plano e, portanto, sujeita a todas as questões que acabam nos envolvendo aqui. Hoje a gente vê o contrário. Hoje a gente vê pessoas comuns se auto-intitulando como divinas, se auto-intitulando como perfeitas, se auto-intitulando como mensageiras disso, daquilo, conforme a gente já falou. Para quê? Para se mostrarem como deuses ou como superiores perante aos demais. A gente vê pessoas comuns reclamando um destaque para que sejam vistas como superiores, para que sejam vistas como mais espiritualizadas, e para que, em função disso, elas acabem direcionando as pessoas para esse ou para aquele caminho, já que os seus seguidores, né, eles acreditam que, ao seguir seus passos, eles estariam salvos também. Ou seja, né, vocês percebem, assim, é um abismo muito grande entre aquilo que se viveu e aquilo que se aprendeu há 40 anos atrás, né, que era alguma coisa que me encantava, tudo isso, e os tempos atuais que nós estamos atravessando. Né, esses tempos onde o íntimo, né, quando eu falo do sagrado, nesse sentido, eu falo da a nossa coisa mais íntima, né? Mas nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né, em que o íntimo ele precisa ser publicado, né? Desde o íntimo que a gente faz na cama até o nosso íntimo espiritual, tudo vai virando meio time de futebol, e a gente, uma vez fazendo parte daquilo, a gente tem toda uma lista de comportamentos, uma lista de questões ou de pensamentos que a gente deve seguir para que a gente possa estar engajado nesse ou naquele movimento. Né? E a gente vai percebendo que as pessoas elas vão deixando de ser cada vez mais elas mesmas. Em nome de seguir alguma coisa, elas vão renunciando a si. E cada vez que a gente vai renunciando a gente mesmo, né, a gente está renunciando ao nosso propósito de alma, a gente está renunciando a todo um processo de manifestação que aconteceu para que a gente viesse aqui para esse plano vivenciar esse propósito de alma. E assim, no meu entender, a gente não está cumprindo aquilo que a lei, né, teria determinado para cada um de nós, e a gente estaria realmente faltando em relação a essa questão. Faz algum tempo já que eu venho me questionando a respeito de tudo isso, e agora essa questão aí da morte da rainha acabou reacendendo algumas lembranças. Agora essas questões da política que a gente vê nos canais, que a gente vê os candidatos se apresentando, defendendo esse ou aquele grupo, sabe? A gente começa a ver que realmente a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque aquilo que é ou deveria ser o mais sagrado que existe em cada um de nós e que deveria de ser preservado, acaba sendo usado como ferramenta para que alguns sejam beneficiados em detrimento do outro, né? E na verdade, tudo aquilo que é divino, ele está pensando no bem comum. Não existe um, não existe o outro.
existe a harmonia, existe o equilíbrio, existe o progresso e a evolução da humanidade como um todo. Tá bom, pessoal? É isso aí. Fica aí um tema para a gente pensar. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.